A narrativa oficial de Israel sobre os ataques de 7 de outubro de 2023 segue marcada por silêncios e profundas contradições. Como lembra Jim DeBrois na Electronic Intifada, não é possível ignorar que, apesar de inúmeros alertas, inclusive a posse de um plano detalhado do Hamas com antecedência, segundo o New York Times, os líderes políticos e militares israelenses optaram por não agir. A recusa de Netanyahu em permitir uma investigação independente fortalece a suspeita de que o governo tinha menos interesse em proteger sua população e mais em usar o ataque como justificativa para acelerar a limpeza étnica e o genocídio em Gaza e a anexação da Cisjordânia. Outro ponto quase invisível no debate público são as movimentações financeiras que antecederam a 7 de outubro. Pesquisadores das universidades de Colômbia e Nova York, no relatório Trading on Terror, documentaram um aumento anômalo de vendas de ações israelenses poucos dias antes. Essas transações geraram milhões de dólares em lucros para investidores que aparentemente sabiam que a ação era iminente. A CNN classificou os resultados como chocantes. E especialistas de Yale reforçaram que há fortes indícios de uso de informação privilegiada. A ocupação israelense não lucra apenas com a expansão territorial, mas com a venda global de armas e softwares de vigilância e repressão, testados em território palestino antes de chegarem ao mercado internacional. Os números deixam claro que a indústria de armas teve ganhos massivos ligados direta ou indiretamente à opressão e genocídio do povo palestino. Israel bateu novos recordes no valor de suas exportações de defesa. Em 2024, vendeu cerca de 15 bilhões de dólares em materiais militares, quase o dobro do que exportava 5 anos antes. A Europa foi o maior comprador de produtos de defesa israelenses, comprando 54% total das exportações em 2024, acima dos 35% em 2023, seguida pela região da Ásia-Pacífico com 23%. O Brasil é um comprador ativo com contratos de milhões de dólares. Esses negócios mostram como países que dizem defender direitos humanos e até falar em genocídio acabam, na prática, financiando a engrenagem militar da ocupação e o extermínio do povo palestino. A euforia de reconhecimentos do Estado do Bantustão da Palestina, acontecida há alguns dias, não é para nada coerente. A entidade genocida continua fazendo negócios e mantendo a máquina de extermínio. Nesse aniversário de mais uma etapa da Nakba, nos perdoem, povo palestino.
I'm very aware. I have white skin, blue eyes. I have a Swiss passport. They treated me much better than other passengers on board. That's white privilege. And even that, they made jokes about us and they tried to harass us. They made us lay down in the sun with our heads to the ground, kneeling for 1 hour, just to harass us and to make us feel bad. They treated us like terrorists, actually. I didn't drink water for 1 day, and then we had tap water, and I was drinking it, but I wasn't touching any food. I was very aware that I could get sick. So I felt like in hell, in Israel. Israel treated us terribly. It denied people essential medicine. Yesterday night, we were shouting that someone was possibly having a heart attack. They didn't come, they didn't care. They gave us food that was infested with insects. They subjected some people to torture. One of my friends has just passed out, fainted on the plane because of the exhaustion that they subjected her to. This is how Israel behaves towards Europeans. You can only imagine how it treats Palestinians every single day. They treat us very bad, like hitting us and like putting our head down and pushing us. Don't let us speak with our partners to know what is happening, to know where are the other partners of other boats. And they took us from the prison. I have just called to my mom after 3 days. I mean, and it's a huge violation of rights that we suffer, but the same thing that they are doing with us, they are doing very worst to the Palestinian people, and we will continue fighting. People were kicked. We were left without fresh water for over 2 days. Overall, they took every opportunity to humiliate any of us. Greta Thunberg, a brave woman who is only 22 years old, she was humiliated and wrapped in an Israeli flag and exhibited like a trophy. I had the feeling of being in a really barbaric place, and I really hope that this barbarism might be over soon. So I was unlucky enough to get out just while Ben-Gvir was coming, and so the police used very, very tight handcuff on us that stopped our circulation. They blindfolded us, and they put us in a van with barely any clothes and with very, very low temperature, so high conditioning that was like freezing. And they kept us there for probably 3 hours. Some of the people got beaten, but a lot of swear word. It seems that they were under a lot of pressure from the world. So the people in the world made them behave better than what they were planning to behave, because they had so much rage and anger against us, but they couldn't do anything. Because of the people protected us by demonstrating and keeping their eyes on us. They took all our belongings, so they sent us only without any of our belongings, nothing, only the passports. The food was very scarce, no doctor. Some people had cardiac medicine, epilepsy medicine. They did not take their medicine. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Boa noite, boa tarde, bom dia, boas noites para quem estiver nos assistindo em outro momento. Dói muito saber as torturas pelas quais passaram esses ativistas corajosos da flotilha
Mas mais dói saber ainda que a tortura é uma constante por parte de Israel ao povo palestino. E como vocês sabem, a história não começou em 7 de outubro, apesar de que agora, amanhã, sejam já 2 anos. Eu não acredito e tenho certeza que a Cláudia Ortiz, que está assistindo, boa noite, Cláudia e Glauco, que estão assistindo aqui, ela também não acredita que já sejam 2 anos de tortura, de genocídio, de expansão territorial. 2 anos que começaram há mais de 8 décadas, na verdade. Hoje temos um programa especial com a participação de entrevistados e entrevistadas que passaram por aqui, que vão nos dar uma mensagem sobre esses 2 anos, desde 7 de outubro. Antes disso, queria dar alguns informes, além daqueles que vimos em vídeo. Falar sobre as presas palestinas, que estão especialmente, a maioria, se não me engano, a maioria está no cárcere israelense de Damon. E, claro, temos que apoiar a flotilha e que venha muitas mais flotilhas. Mas não podemos esquecer também do que acontece na Palestina, na Palestina histórica, em Gaza, na Cisjordânia, Jerusalém ocupada, e até com os refugiados, refugiadas e descendentes de palestinos que estão na diáspora. Temos um exemplo, Shaima Fatih Saidan Kassem, de 25 anos, do campo de refugiados de Jenin, que foi presa em 3 de agosto desse ano, em Al-Fam, nos territórios ocupados de 48, e que também está em Damon. Além dela, alguns nomes de presas palestinas, porque muitas vezes a gente não sabe, não conhece os nomes dos palestinos, das palestinas que estão presas, que morrem, que vivem. A gente não sabe porque a mídia, em geral, os trata como se fossem um número. Então temos Lin Misk, Salam Rizkallah, Dalal e Islam, que são mãe e filha proibidas de se contactarem e até mesmo de se cumprimentarem na prisão. Shirin e Shaima Abu Ghali. Shaima, que vocês veem na foto maior, está na cela 6, com Banan Abu Alaija, desculpem a pronúncia, também do campo de refugiados de Jenin. Também Shaht Hassan e Fátima Mansur. Shaima disse à sua advogada que a situação em Damon é muito ruim, insuportável, sufocante, gritos, insultos, berros o tempo todo, espancamentos aleatórios. Não há absolutamente nenhuma privacidade, as punições são constantes, arbitrárias e sem motivo. O isolamento também é constante. Então, temos que lembrar, são mais de 10 mil presos e presas palestinas, que estão muitos sem julgamento, sem absolutamente nenhum motivo para estarem presas que não seja ser palestino ou ser palestina. Além também, vocês sabem, que também tem crianças. Emi, boa noite. Por outro lado, as delegações do Hamas e de Israel, junto com mediadores, estão no Egito para conversações, com o presidente Trump, que já instou os negociadores a agirem rápido para pôr fim, como ele chama, de guerra de quase 2 anos na faixa de Gaza. A delegação do Hamas é liderada por Halil Al-Haya, chefe da equipa, está em português de Portugal, de negociação do grupo, que foi alvo de uma tentativa de assassinato por parte de Israel no Catar no mês passado. Obrigada, Lourdes, por nos acompanhar e por acompanhar a Palestina. E Liuji, boa noite também, nossa camarada colombiana, brasileira, patriograndense. Então, apesar de que
Trump tinha dito que Israel tinha parado os assassinatos e ataques a Gaza, eles continuam inabaláveis, com pelo menos só hoje 10 palestinos mortos, incluindo, como já normalizou, pessoas que buscavam ajuda humanitária. Só hoje, então, 10 palestinos, e todos esses dias já tem centenas de palestinos assassinados. Pelos números oficiais, que sabemos que são muitos, mas muitos mais, mais de 67.160 pessoas palestinas foram assassinadas, umas 170.000 ficaram feridas desde outubro de 2023. Acredita-se que milhares de outras pessoas estejam soterradas sob os escombros. Sabemos que os números não tem como controlar. E, além disso, crianças amputadas, adultos, idosos amputados, crianças sem pai nem mãe, crianças desaparecidas. Então, esses números que a gente tem realmente são muito pequenos. Também, em 7 de outubro, 1.139 pessoas foram mortas durante os ataques de 7 de outubro. Tem muitos informes independentes que questionam de onde são esses números, mas esses são os números que dão Al Jazeera, Logicamente, vocês também devem estar pensando, e o Netanyahu vai cumprir ou não vai cumprir? Mas o mundo inteiro, literalmente, estará voltado para o líder de Israel para ver o que vai acontecer, porque, como vocês sabem, ele está na corda bamba, porque está sofrendo um processo por corrupção, por genocídio, não, ainda não. Alguém de nossos participantes vai falar alguma coisa sobre essa questão. Ele disse que o Netanyahu que está comprometido com as negociações da fase 1, mas não disse nada sobre as fases seguintes do plano do Trump, segundo declarou o ex-diplomata israelense Alon Pinchas a Al Jazeera. O Netanyahu chegou ao ponto de dizer que diz o que a sua coalizão de partidos no governo quer ouvir e diz para o Trump o que ele quer ouvir. Mas ele não vai conseguir continuar mentindo para ambos. Alguma coisa vai ter que acontecer. Só para resumir, o Hamas afirmou, tem que olhar, desculpem aqui por embaixo da webcam, o Hamas afirmou que concordou em libertar todos os prisioneiros israelenses mantidos em Gaza, tanto mortos quanto vivos, de forma a alcançar o fim da, entre aspas, guerra de Israel e a retirada total de Israel da faixa de Gaza. Também afirmou que entregaria o poder em Gaza a um órgão de tecnocratas palestinos. Em relação ao restante do plano de 20 pontos do Trump, que incluía o desarmamento do Hamas, o grupo afirmou que ele deveria ser discutido dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente, na qual o Hamas seria incluído, deve ser incluído, e contribuirá com total responsabilidade. Essa é a intenção do Hamas. E sabemos que Israel, uma das condições é que Hamas já entregue as armas e não participe em absolutamente nada. Vamos ficar de olho, então, na flotilha, porque tem navios que estão indo a Gaza e até os pescadores, com essa distração, sequestro dos ativistas, alguns pescadores de Gaza conseguiram pescar pela primeira vez em meses. Aí tem nas redes alguns vídeos, porque a fome continua, a falta de ajuda humanitária continua, tudo continua do mesmo jeito. Então vamos ficar de olho nas flotilhas, nos ativistas que ainda não foram liberadas, e, sobretudo, vamos ficar de olho na Palestina.
por enquanto, esses são os informes mais urgentes. E para esse... Não, primeiro eu vou cumprimentar quem estiver assistindo no Twitter ou no X, também no Instagram, que tem, vamos falar os nicknames, ABXNP, Laura Virgínia, Rossânia, Alex, Leda Maria, Ivanir, Maria Barbosa, Adriana, Valíria. Muito obrigada. E agora, sim, do YouTube e do Facebook eu já cumprimentei todo mundo e reiterar o agradecimento. Hoje é o último programa do Rio ao Mar do ano. Eu vou viajar. Daqui a pouco vamos contar essa surpresa, porque que eu vou viajar, então, mas não pararemos de falar na Palestina, de dar informes, matérias no portal do Zacato e nas nossas redes. E para esse programa especial, que vamos ver a participação, como eu falei antes, de alguns entrevistados e entrevistadas que passaram por aqui, eu convidei o nosso companheiro Raul Fittipaldi, que eu vou colocar na tela, para acompanhar os vídeos que eu sei e agradeço com tanto carinho fizeram para nós. Boa noite, Raul. Boa noite, boa tarde, boa madrugada e bom amanhecer. Eu tenho 70 anos e quando eu nasci já existia a tortura, a perseguição, o assassinato, a expulsão, a humilhação do povo palestino. Então, tudo o que apareceu antes, no início do programa, digamos que foi marcando a gente, geração tras geração, até chegarmos a este ápice da loucura total. Eu fico muito feliz e agradecido de estar convidado a esta última temporada. Foi um pouco mais curta esta terceira temporada, por esses motivos que tu vais explicar durante o programa de hoje, mas foi muito mais forte, mais intensa, por causa dos eventos que todo mundo, todo o planeta conhece. Eu acho que o programa, não tenho certeza, que o programa cumpriu nestas 3 temporadas muitíssimo com o que deveria ser feito. Eu sempre lembro que este programa, que Tali Gleiser é uma pessoa judia antisionista. Isso tem um valor complementar, porque não é pouco o esforço que a Tali tem feito para suportar estar em listas como terrorista, listas que foram enviadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, de ser acusadas de terrorista, de traidora, por ser uma mulher judia que defende a causa do povo palestino. Então, também tem esse algo a mais, esse acréscimo a mais que tem te emocionado toda segunda-feira. Vamos assistir, então, quando tu termines, e vamos fazer uma pitadinha de comentário, se é necessário, de cada um dos vídeos que aqui vão ser apresentados por gente muito querida, por gente que luta muito. Tem algum conterrâneo meu, conterrâneo de origens, por aqui, conterrânea daqui, da minha assistência no Brasil, conterrânea tua, do teu nascimento. Quer dizer, é um momento muito bonito, como tu mereces, Tali. Vamos lá. Gente, vamos falar sobre algo que vem se repetindo há séculos. Em 29 de setembro de 2025, Trump e Netanyahu se encontraram na Casa Branca e disseram ao Hamas, cito, aceite nosso plano de paz ou então, sim, aquela frase com reticências, como se a ameaça não precisasse ser dita. E aí vem a promessa velada. Se recusassem, Israel teria carta branca para completar a missão. Nos Estados Unidos não foi diferente. Chamaram de compra de Louisiana, algo que foi, na verdade, roubo brutal de terras indígenas. Nenhum nativo foi convidado para negociar. Quando havia representantes indígenas, eram falsos.
falsos Guaidós, inventados e invitados pelos colonos. A mesma história se repetiu em Cuba, Porto Rico, Filipinas, Guam, acordos feitos longe de quem seria atingido. A história dos tratados relativos aos colonizados em alguma capital imperial é também história de centenares de tratados entre os colonos e os desposseídos, tratados e acordos que foram sempre e sistematicamente violados pelos donos do canhão. Theodore Roosevelt disse: a guerra mais justa é a guerra contra os selvagens. Algo similar a Winston Churchill. Também disse: os únicos índios bons são os índios mortos. Ele também escreveu: os negros são uma raça estúpida. Era a justificação oficial para a brutalidade, a tal superioridade racial. No século XIX, isso ganhou respaldo científico. Teorias raciais, linguísticas, antropológicas afirmavam que os brancos eram superiores. E esses discursos se tornaram símbolos raciais, inclusive usados pelo nazismo. E não foi coincidência que nesse período surgissem o supremacismo e o sionismo. O próprio Theodor Herzl, um ateu, fundador do sionismo, acreditava que os judeus eram uma raça ariana superior. Antes da Segunda Guerra, houve alianças entre esses grupos. Um exemplo, o Acordo Havara, que levou judeus, dezenas de milhares de judeus de bom material genético para a Palestina, enquanto palestinos eram expulsados de suas terras. E aqui está o ponto. Não existe acordo duradouro para quem se acha superior. Para esses grupos, tratados são temporários, porque para eles não se trata de paz, trata-se de poder, pilhagem e aniquilação. A velha história, colonizadores usando acordos para justificar invasões, mantendo o mesmo hábito, a pólvora, a força, o controle. Então, esse acordo de paz entre Trump e Netanyahu, não é nada novo. É só mais um capítulo dessa história longa de violência, injustiça e mentira. Só muda o nome, o tempo e os protagonistas. E a pergunta que fica é: quando vamos a aprender que a história não muda, a menos que a gente mude? Brilhante. Tali, a partir do que meu caro conterrâneo Jorge Mahfoud, que como eu mora fora do país onde nasceu, me traz uma reflexão breve e muito rápida. Teremos que agradecer a Palestina, ao povo palestino, ter aberto nossos olhos sobre o que são as instituições que foi capaz de criar o Ocidente. Instituições injustas, frágeis, servis, vassalas do poder das armas e do poder econômico. Estou falando da ONU e de tantas outras. E uma segunda questão, que não pode ser afastada desse relato que o Jorge Mahfoud fez. Desde metade do século XIX, não é uma coincidência que desse período seja Theodor Herzl, nós sofremos esta violência do capitalismo. Também faz parte do capitalismo o que sofre o povo palestino. Também. O capitalismo sobrevive às suas crises estruturais permanentes, com guerras, com violência, com assassinato,
com perseguição, com violação, com mentira, com muita mentira permanente, com veículos de comunicação servis ajoelhados, porque lhes interessa, porque ganham muitíssimo dinheiro a isto. Então, me merece essas reflexões. Daria para um seminário, me falou Jorge, mas essas primeiras reflexões vinculadas às origens de tudo isto, ao capitalismo. Sim, é que se a gente for comentar todos os vídeos, só com cada vídeo dá para fazer um programa inteiro, mas eu queria acrescentar, porque eu recebi o outro dia o livro mais recente do Ilan Pappé, que se chama Israel no Limite, tradução livre. Eu imagino que vai ser traduzido para o espanhol, para o português, logo. Mas ele fala no primeiro capítulo, diz que desde 1967, desculpem, que foi a ocupação da Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Leste ou os Altos do Golã por parte de Israel, os Estados Unidos sempre foram protagonistas desses processos de paz, tá? Porque nós falamos na semana passada que quem é esse mediador que nós sabemos que é completamente parcial em favor de Israel. Tá? Então, nesses processos de paz, os estadunidenses sempre exigiram que Israel desmantelasse os assentamentos existentes a partir de 67 na Cisjordânia, mas não pediram isso, aliás, só pediram que Israel se limitasse à construção de novas colônias. Porque, e olha até onde chegamos. Porque, Tali, para fazer uma brochura marxiana, tudo isto que falou Jorge, a história novamente se repete como farsa. Sim, então é isso. E o processo de paz sempre, os processos de paz, entre aspas, de novo, sempre tomaram a realidade como imutável, o que Israel já tinha conquistado, invadido, isso já não dava para ser mudado. Então, e claro, Israel sempre tentando não fazer nenhuma concessão, e quando os palestinos dizem que não àquelas propostas mirabolantes que só favorecem a continuação da ocupação, do apartheid e do genocídio, aí os que não querem a paz são os próprios palestinos, donos da terra. Vamos então para a próxima, porque é uma companheira, vamos para o próximo vídeo que ela gravou para nós. O impensável, aquilo que não é possível nomear, aquilo que escapa a qualquer possibilidade de imaginação, de terror, está acontecendo e nós somos testemunhas, né? Hospitais sendo bombardeados, corpos de crianças sendo fragmentados pelas bombas, crianças morrendo de fome, enquanto caminhões do lado de fora de Gaza, plenos de comida, de remédios, de equipamentos, mas não, o povo palestino tem que morrer, tem que desaparecer. Foi isso, né, que os sionistas falaram há 2 anos atrás. E é isso que eles estão fazendo. Não há nenhuma contradição entre o que eles falam e o que eles fazem. Essa contradição, ela nunca existiu. Ela é fundante do sionismo. De 48 até o momento, não há nenhuma contradição no jeito do Estado sionista de Israel operar. Essa experiência de dor, né, que também pode ser chamada como sionismo, será um momento definidor da história da humanidade. Ninguém passa, ninguém vive, ninguém testemunha um genocídio como nós estamos testemunhando impunemente. Aqueles que se calaram em algum momento vão dizer: como que eu não falei sobre isso? Aqueles que são cúmplices
e que são os executores, serão julgados. Serão julgados, eu tenho certeza. A flotilha da liberdade me alimentou. Foi uma espécie de transfusão de sangue, ver naqueles jovens, idosos, gente que abandonou tudo, abandonou suas vidas para atravessar o mar Mediterrâneo, para colocar na mídia todos os dias a tragédia do povo palestino. Eles sabiam do que ia acontecer. Eles sabiam que muito possivelmente não conseguiria romper o bloqueio. Mas eles foram. Chegaram. Foram sequestrados. Foram torturados. Para nos dizer que é isso que nós temos que continuar fazendo permanentemente. Isso alimenta essa sensação e essa certeza, melhor dizendo, que o povo palestino vai vencer, que o povo palestino vai ter o seu Estado. O que nós podemos fazer é isso. Estar ao lado, fazer debate, participando dos movimentos, exigindo que os governos, que os Estados deixem sua oposição oportunista e sua posição cúmplice, porque me parece que é o que acontece no Brasil, né? O nosso presidente Lula é uma pessoa bastante respeitada por suas posições firmes, né? Mas há uma profunda discrepância entre o que o Lula fala e o que o Lula faz, né? Continuamos tendo relações diplomáticas com o Estado colonial e genocida de Israel, né? O nosso tempo é agora, a gente não tem como sair dessa história. Nós estamos testemunhando um genocídio. É esse tempo histórico que nós estamos vivendo. E esse tempo histórico nos exige coragem. Coragem para colocar a questão da luta do povo palestino pelo direito à autodeterminação como central nas nossas existências. Não é um tema periférico. Não é uma luta secundária. A questão da Palestina, da defesa da vida, das vidas humanas e não humanas em Gaza, né, na Cisjordânia, é central. Porque disso depende também salvarmos a nossa própria humanidade. O que está em jogo somos nós como espécie de gente, de seres que sentem a dor do outro, que dizem, não, a gente tem que estar junto, isso poderia estar acontecendo comigo. Então, esses 2 anos marcam para a gente um momento onde acordos de paz possíveis ou não, defeitos ou não, com problemas ou não, mas a questão da Palestina volta para o mapa da geopolítica, né? E eu tenho certeza que os culpados pagarão preço pelas vidas ceifadas e que a Palestina vai ser livre e vai ser livre do rio ao mar. Interessante. Diga. A violência, que já sabemos, mas que relata, como sempre, de maneira magnífica, a querida Berenice Bento, é a propriedade dos covardes. É muito fácil estar armado, feito um Robocop, e antes feito um Lawrence de Arábia, estar armado e matar gente armada, matar gente inocente, matar crianças, velhos, animaizinhos domésticos, fazer qualquer coisa. O que não é possível para Israel é entender que não existe. E a isso nos leva o relato da Berenice. Israel é uma existência artificial, momentânea, que certamente nos livros de história vai aparecer, talvez numa página, bom, já não haverá páginas de papel, sei lá, aparecerá num 1% de um livro de história daqui a 50 ou 100 anos, porque não foi criado como uma criatura normal que possa se desenvolver em condições normais. Por isso mata, por isso assassina. E por isso vai vencer o povo palestino. Seu sócio mais próximo, para concluir, seu sócio mais próximo, que são muitos, a OTAN, por exemplo, né? Todos os países que integram a OTAN. Mas seu sócio mais próximo também está em decadência.
também está em decadência. De maneira que há que ter esperanças, como diz a Berenice. É horrível o que estamos vivendo. Nos quer tirar as esperanças. Quer desconstruir nossa visão de outra possibilidade, porque a fatalidade está no imaginário do vencedor momentâneo. Ele precisa projetar em nós a vitória definitiva, a fatalidade. Mas não é assim. Por isso eu não menciono nunca, Tali, para concluir, em nenhum programa onde eu estou, Estado de Israel. Não consigo. Eu chamo entidades sionistas de ocupação. Porque é isso que recordará a história. Não vai se lembrar de um Estado artificial, inventado, que nasceu doente e decadente, assim se projetou, ceifou centenas de milhares de vidas para justificar seu próprio desaparecimento. Justamente Ilan Pappé é um dos que já faz vários meses diz que o fim da entidade sionista genocida já começou. Eu queria citar, antes de ir para a participação do nosso companheiro Mohamed Adjab, que eu vi que deixou também um comentário. Boa noite, Mohamed. Justamente vem você agora. Mas eu queria citar a Greta Thunberg. E, na verdade, não é pela Greta, mas pelas palavras dela, porque, obviamente, toda a imprensa quis saber o que ela tinha para falar. E duas coisas que eu achei importantes. Primeiro, que vergonha que o mundo tenha que fazer essa flotilha e mais flotilhas. Porque não deveria estar acontecendo. Os líderes esses do mundo, incoerentes, já deviam ter tomado medidas faz muito tempo. E é o que também nós dizemos sempre aqui do Rio Mar. E quando gritavam para ela que eram heroínas, heróis, ela disse: eu poderia contar muita coisa do que aconteceu conosco enquanto estávamos presos. Mas não é isso. É a Palestina. Então vamos agora para o nosso próximo vídeo. O dia 7 de outubro de 2023 marcou um choque mundial. Muitos quiseram fazer dele o ano zero do Sudoeste Asiático, o Oriente Médio. Mas isso é uma ilusão. Pois a tragédia palestina não começa aí. Suas raízes mergulham em uma longa história de desapropriação e colonização. Desde 1948, com o Plano Dalet e a Nakba, catástrofe palestina, um projeto claro se mantém: expulsão, desarabização e apagamento da Palestina. O 7 de outubro não abriu um novo capítulo. Revelou de forma brutal a crueldade de um sistema colonial que, há mais de 75 anos, nega aos palestinos o direito mais elementar: existir livres em sua terra. Essa tragédia também expôs ao mundo o fracasso moral do Estado de Israel, uma potência que, em resposta, mergulhou uma guerra total contra a população de Gaza. Por trás do discurso de segurança, o que se vê são vidas massacradas, famílias destruídas, cidades arrasadas. É o que eu chamo pessoalmente de palestinocídio, além do genocídio, apagar do mapa da humanidade a Palestina. Reduzir este conflito ao 7 de outubro é simplesmente apagar a história. É ignorar que a raiz do problema permanece inalterada: a colonização, a ocupação e a recusa em reconhecer os direitos dos palestinos. O 7 de outubro não deve ser considerado o ano zero do Oriente Médio ou Sudeste Asiático, mas sim uma alerta. Uma alerta de que, sem justiça, nunca haverá paz. Reconhecer a verdade histórica, romper com a impunidade e defender o direito internacional. Esse é o único caminho para pôr fim ao ciclo de violência e restaurar a dignidade do povo palestino.
Mas defender o direito internacional exige ir além. É necessário reformá-lo. Hoje, as instâncias que deveriam garantir a paz estão paralisadas por privilégios arcaicos. Em um sistema verdadeiramente democrático, cada Estado deveria ter a mesma voz, o mesmo peso. Nenhum direito de veto deveria sufocar a vontade da maioria das nações. Pois esse veto, usado com frequência, não protege o direito. Protege, sim, os poderosos. Congela a injustiça e condena povos inteiros ao silêncio e ao sofrimento. Reformar esse sistema não é um luxo, é uma necessidade histórica. É devolver ao direito internacional sua verdadeira vocação, sua verdadeira essência. Ser o escudo dos fracos contra os fortes. A garantia dos povos contra o arbítrio dos impérios. Pois não se trata apenas da Palestina. Trata-se do futuro da humanidade inteira. Ou aceitamos um mundo onde a força é a lei, onde as lágrimas e o sangue ditam a história, ou escolhemos um mundo em que o direito, a justiça e a dignidade dos povos se tornam finalmente a regra universal. Essa é a verdadeira escolha do nosso tempo. E essa escolha cabe a nós fazer. Interessantíssimo que fala Mohamed. Me lembrou uma conversa que eu tinha tempo atrás, fora do ar, com Ahmed Mulay, o querido embaixador da Frente Polisário aqui no Brasil. Mas resgatei. É muito difícil estar no programa e comentar, né? Comentar o comentário. Mas resgatei uma questão, Tari, que me parece importante e que diferencia a Palestina, por exemplo, da luta do povo do Saara Ocidental, do Haiti, do Sudão e de outros. Palestina, pela característica brutal no agressor, se transformou no que a gente chamaria o encontro do princípio e do fim. Ou, se quiserem, vamos inverter, que é o ideal, do fim e o princípio. O fim de um conjunto de instituições, já tinha falado isso antes, de um conjunto de ideias sobre o que é legal e o que é legítimo e a contradição que isto supõe. Não necessariamente legal e legítimo. E o vencimento do prazo de validade do que soubemos construir na Guerra Fria. Todas as datas coincidentes, né? Estamos falando de 45, de 48, antes. Então, é o fim disso. Palestina nos demonstra muito mais que todos os outros eventos de violência que ainda registra a humanidade, inclusive contra nossos povos originários, diário, contra o povo preto, diário. Mas Palestina concentra os elementos do fim e do princípio. As últimas palavras de Mohamed. Está em nossas mãos o princípio, em dois sentidos. O princípio moral e ético e o princípio da mudança. Vamos desaproveitar isso? E sim, todos os comentários que temos visto até agora têm essa questão em comum da centralidade da causa palestina para a humanidade. Eu acho que é uma questão que tem ficado muito clara, especialmente nesses 2 anos e nos últimos meses, eu diria. E é muito triste pensar no que poderia ser o mundo se o povo palestino não vencer, se nós não vencermos juntos com o povo palestino. A pergunta é clara.
o mundo não seria. Por isso eu digo, modestamente, que é a esquina onde se encontram o fim e o princípio. É neste momento que se determina se haverá humanidade ou não haverá. Se o mundo será ou não será. Ou não será. Vamos para o nosso próximo vídeo. E você está guardando uma notícia aí, você está guardando uma informação. Isso, depois desse vídeo, e vou entender por que vai ser depois desse vídeo. Ah, bom, então não há que esperar tanto, vamos lá. Estamos vivenciando hoje 2 anos do fato mais estarrecedor da história da humanidade, que é o genocídio israelense na faixa de Gaza. Não apenas pelo número de mártires, mas porque seus horrores estão sendo transmitidos ao vivo, sem que haja uma ação concreta para parar com o massacre. Desde 7 de outubro, Israel já assassinou mais de 66.500 palestinos, sendo a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. E a conceituada revista científica The Lancet afirma que para cada morte documentada, mais 4 pessoas teriam morrido devido às causas indiretas da guerra. Causas indiretas como a fome, sede, doenças não tratadas, falta de medicamento, colapso hospitalar, etc. Ou seja, Israel já assassinou 328 mil palestinos até hoje, de forma direta e indireta, ou 13% da população original da faixa de Gaza. Se nós formos comparar esse número com a população brasileira de cerca de 215 milhões de pessoas, isso representaria mais de 28 milhões de mortos, ou seja, 2 vezes a população da cidade de São Paulo, de 11 milhões e meio de pessoas. Então, a raiz de todos os males do que ocorre na Palestina é o sionismo. Essa ideologia marcadamente colonialista, racista, supremacista, xenófoba, assassina, antissemita, genocida, infanticida, que é a base do Estado de Israel e do regime sionista liderado por esse demônio Benjamin Netanyahu, que resume o que o nazismo tem de pior. E eles agem dessa maneira porque eles agem empoderados pelos Estados Unidos, que além de fornecer armas, munições, bombas, etc., oferecem dinheiro, muito dinheiro anualmente, e a proteção do Conselho de Segurança da ONU. Então, diante deste cenário catastrófico, os palestinos não poderiam agir de outra maneira a não ser resistir por todos os meios e nas condições que a lei internacional lhes permite. O legítimo direito de defesa dos povos oprimidos, como os palestinos, está assegurado na Carta das Nações Unidas, no artigo 51, e em várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Essas resoluções e o artigo 51 da Carta das Nações Unidas diz categoricamente: todos os povos submetidos à dominação, opressão, ocupação ou colonialismo têm direito de resistir por todos os meios, inclusive pela luta armada, em conformidade com os princípios do direito internacional. Então, os movimentos de resistência palestina, como o Hamas, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, o Movimento Jihad Islâmico e as outras 12 organizações que estão combatendo de maneira organizada, articulada e coordenada, não são grupos terroristas. São movimentos de resistência e libertação nacional, segundo a Carta das Nações Unidas. Então, a resistência tem que ser compreendida como um movimento de libertação nacional contra estes 77 anos de colonização, de limpeza étnica e de ocupação militar israelense. E 2 anos completados hoje desse genocídio ininterrupto na faixa de Gaza. Nós não podemos ter vergonha, nem medo, nem pudores de defender a resistência palestina e o legítimo direito de defesa do povo palestino pelas armas contra a ocupação israelense. A história nos oferece vários exemplos de lutas como a dos palestinos, como no Vietnã, em Cuba, na Argélia, e agora o povo do Saara Ocidental, que está há 3 anos lutando contra o colonialismo marroquino, que tem o apoio dos Estados Unidos, da França e de Israel. Então, pela lei brasileira,
a resistência palestina, nem a resistência libanesa, nem os Houthis do Iêmen, são grupos terroristas. São movimentos de libertação nacional, são movimentos de resistência. Por outro lado, Israel não pode alegar que está se defendendo, porque Israel é a potência ocupante, a potência que será derrotada pela força do povo, e a Palestina será libertada pela luta da sua resistência, da coragem, do heroísmo e da resistência do seu povo, do rio ao mar. Bem, e agora? E agora? Vamos apresentar... Por que você parou o programa agora? Por que esta terceira temporada é mais curtinha? Não vou ser eu que vou apresentar. Eu só vou dizer que quem teve a ideia de fazer esse evento agora em novembro, 7 de novembro, em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, é o meu convidado de hoje. Então, porque eu sou participante e fico meio sem jeito de falar de algo que tem a ver comigo. Então, nos apresente esse evento. É com muita alegria que a gente pensou neste evento. E você dirá, mas com muita alegria, um evento que vai tratar de um extermínio? Sim. Sim, porque, insisto, é a questão do início de um mundo diferente, que inclui, obviamente, a liberdade do povo palestino. E por que foram escolhidas estas pessoas? Que eu acho que o mais... Obviamente, você é a figura central, você está concluindo a terceira temporada do Rio ao Mar. Nós ficamos muito felizes em saber... Não vamos contar a data, isso é um segredo. Mas que daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, ou daqui a alguns dias, ou daqui a um mês, não importa, Tali Felgegleiser vai estar conosco aqui numa cidade que é na cidade onde mais morou na sua vida, quase mais ou menos junto com República Dominicana, mas aí mudou de cidade. A cidade que mais morou foi nesta cidade, em Florianópolis, que ela quer como sua, e sua é. Tali Felgegleiser vai estar aqui e vai estar rodeada de 3 camaradas estupendos, de uma mulher estupenda e de uma jornalista estupenda. Nós decidimos fazer isto porque é o mínimo que a gente pode fazer pelo povo palestino. Se a gente pudesse, faria todos os dias isto aqui. Nós queremos discutir. Agora vocês dirão, bom, embaixador de Cuba, por quê? Bom, o querido embaixador e amigo desta casa, Benigno Pérez, cônsul-geral de Cuba, estará porque Cuba foi o primeiro país da América Latina e Caribe a reconhecer o povo palestino, o Estado palestino, a soberania palestina. Não é raro que tenha sido Cuba, certamente. Então, Benigno estará aqui, será inclusive recebido na reitoria da USC, será recebido na Assembleia Legislativa, será recebido na Câmara de Vereadores, mas de tudo isso a gente vai ir avisando com o passar dos dias. Sérgio Tenório dispensa comentário, companheiro, inclusive colaborador, também aqui do Portal Desacato e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, do Ibrespal, figura estupenda, um belíssimo escritor. O Ali Rabah. O Ali Rabah é talvez a pessoa que tenha mais capacidade de expressar de maneira científica o que acontece. É um orgulho ter o Ali de vizinho aqui, paranaense, vizinho de Curitiba, ter aqui o presidente da Federação Palestina. É um prazer muito grande que todos eles estejam algumas horas, alguns dias, na verdade, aqui na cidade, lutando pela causa palestina, como se lutou ontem, domingo, como se lutou sexta-feira e como se luta todos os dias em Florianópolis, em Santa Catarina e no Brasil, no mundo. A jornalista escolhida para fazer isto, Amanda Miranda, a companheira que se integrou ao Portal Desacato este ano, que é da universidade, que trabalha na AGECOM da universidade, além de ser uma jornalista profissional excelente, que todos vocês conhecem pela sua perícia investigativa. Mas a comunidade palestina
nesta casa sempre está representada. E escolhemos, temos escolhido outras pessoas outras vezes, desta vez escolhemos Vanessa Salum e a Frente Palestina Livre de Santa Catarina para nos acompanhar. Por quê? Porque não é do nosso direito do Portal Desacato e da Cooperativa Comunicacional Sul fazer isto. Nossa obrigação é sermos sempre intermediários, criar a possibilidade, criar os espaços, como mais uma vez nós estamos fazendo. Mas sem gente da comunidade palestina, a gente não faria. Vai ser um evento com surpresas, com coisas bem bonitas, onde, para variar, como em todos os eventos de desacato, o abraço é primordial, a generosidade, a solidariedade e a fraternidade também. Não tem nada de novo ter criado isso, não tem nenhum mérito, apenas dizer. É mais uma oportunidade que temos de aprofundar esta luta que é determinante para a humanidade. Vai ser uma honra compartilhar a mesa e conhecer pessoalmente algum dos integrantes, porque o Walid Rabah eu já conheço e estou já pensando o que eu vou falar. Você não conhece esse país, né? Pessoalmente, você conhece Vanessa? Não conheço. Vanessa Salum, sim. Uhum. Said Tenório, não. Sim, mas ela não lembra de que ela me conhece. Parque da Luz, acho que foi por aí. Said Tenório você não conhece, Amanda Miranda, nossa companheira Amanda Miranda, você não conhece pessoalmente? Não. E o embaixador de Cuba também não? Não. Você conhece e Cuba também. E Cuba, um país fundamental também, porque já faz muitos anos que rompeu relações com o Estado genocida. Eu não falei o dia nem onde, isso eu deixei para você. Eu não falei nem quando, nem onde, isso eu deixei para você. Desculpa, é que eu já estava pensando em ir para a Colômbia. Vai ser dia 6. Mas você está fechando a temporada, a gente tem que se dar uma licença. Sim, não tem problema, é porque nos tiram, sabe como é que as Big Techs não querem saber muito de nós. Então, lembrando, é 7 de novembro, às 18h30 até 20h30, pelo menos, no Auditório Henrique Fontes, do CCE UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, na ilha de Florianópolis. Muito bem, daqui um mês. Isso, daqui a um mês e um dia, exatamente. Assim que vai divulgando todo mundo já, vai divulgar, porque aí tem espaço para 120 pessoas e sempre nossos eventos lotam e fica a gente olhando pela janela, assistindo pela janela, participando por todo lado. Então, vai avisando. Quem tem agora? Então, vamos, como eu estava falando de Cuba, que rompeu relações, o país mais recente em romper relações e que tem levado adiante todo tipo de iniciativa para romper relações, para ter um exército de intervenção, é a Colômbia. Então vamos para lá com o nosso companheiro George Simán. Hola, les habla George Simán desde Colombia, orgulloso descendiente palestino. Palestina le ha mostrado al mundo su verdadera cara. Ha hecho que el mundo se mire al espejo. Ha desnudado almas. Ha quitado máscaras. Y hoy cumple su parte con mucha sangre y mucho dolor para que el mundo entienda dónde está, en manos de quienes está. Hemos visto los últimos 2 años cómo sin pudor alguno y sin arrepentimiento alguno, Israel ha asesinado más de 20.000 niños palestinos y más de 70.000 palestinos, hombres, mujeres y niños. A los palestinos les han dicho terroristas porque se atrevieron a levantarse. Cada vez que se levantan les dicen terroristas, pero no le dicen terrorista a quien hace más de 77 años empezó a robar sus tierras, a desplazarlos, a condenarlos en el mejor de los casos a campos lúgubres de refugiados. A esos no les dicen terroristas. Que tu voz no sea cómplice, que no haya silencio en ti.
Habla con tus políticos, habla con tus empresarios, habla con tu familia. Haz algo, porque cualquier cosa que hagas será poco, pero será mejor que nada. Siempre ten en cuenta que sumando nuestras voluntades, Palestina puede ser libre, pero no lo hagas solo por Palestina, hazlo por ti, hazlo por tu país, hazlo por tu Latinoamérica, porque Palestina es solo una alerta temprana. A Palestina le pusieron los ojos encima las garras coloniales por su riqueza, por su belleza, por su importancia geoestratégica. El día de mañana los importantes y los llenos de recursos somos nosotros en Latinoamérica. No creas que esto nunca te va a pasar, esto le puede pasar a tu pueblo. No dejes a Palestina sola. Habla, presiona, boicotea, educa, edúcate y siempre, siempre alza tu voz, nunca te calles y sobre todo, nunca compares ni iguales a opresor con oprimido, nunca caigas en esa trampa. Un abrazo desde Colombia, Palestina libre y vamos. Vamos para outro país daqui da América Latina. O seu, de origen. Soy Tania Melnik, de la Coordinadora por Palestina en Chile, de judías y judíos antisionistas contra la ocupación y el apartheid. Y hoy quiero compartir con ustedes, bueno, por una parte un mensaje especial. Ya todos y todas han conversado sobre lo que significa, ¿no es cierto?, estos días alrededor de esta fecha del 7 de octubre. Pero principalmente contarles que en Chile el activismo sigue activo, valga la redundancia, digamos. Hay muchos colectivos diversos que aportan desde sus distintos ámbitos. Están los médicos por Palestina, están los artistas por Palestina, hay muchas actividades culturales, también políticas de distinta índole, marchas, manifestaciones, etcétera. Si bien no conformes del todo, porque tenemos la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, que se estiman alrededor de 500.000 personas. Sin embargo, lamentablemente alrededor del 2%, con suerte, de este grupo se manifiesta por Palestina. Lo que sí podría decir es que hay cada vez una mayor sensibilidad en la población de nuestro país respecto a lo que está sucediendo, de la gravedad del genocidio que está ocurriendo. Y por otra parte también alegrarnos porque teníamos dos compañeras chileno-suecas que iban a bordo de la flotilla Sumud y que hoy acaban de ser liberadas de las cárceles del Estado criminal y terrorista de Israel, que sigue todavía, mantiene prisioneros a muchos de los participantes de la flotilla, a los cuales los ha tenido bajo condiciones de tortura y que transgreden todos los ítems del derecho internacional. Pero nos alegramos de que ellas ya llegaron, de que Greta Thunberg, que también había sufrido importantes graves malos tratos, ha sido liberada también. Así que queremos rescatar especialmente eso en este día. Y quisiera invitarlos a que no porque se llegue, si es que sucede, no sabemos aún si se va a cumplir, a un alto al fuego, como se está planteando entre la propuesta del presidente Trump y de Hamas. Sin embargo, Israel no ha detenido los bombardeos. Pero aunque así sucediera, no debemos quietos y debemos luchar hasta el final contra este genocidio, por el fin de la ocupación, por el fin del apartheid. No podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo en ningún país, porque lo que ocurre hoy allá va a ocurrir mañana y más temprano que tarde en cualquier lugar del mundo y con nosotros. Así es que los invito a seguir, a permanecer movilizados y a ir sumando cada vez a más personas a esta causa, que es una causa de la humanidad, por los derechos, por la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Gracias. Antes de ir para o último vídeo, que é de um colega nosso do Portal Desacato, só vou contar uma fofoca, é que nós estávamos falando em Cuba. Hoje, acho que é o último show do Silvio Rodrigues
em Santiago do Chile. Então, Tânia Melnick gravou o vídeo indo para lá curtir o Silvio Rodrigues, que vocês talvez viram nas fotos, sempre com a kefia, o lenço palestino. E deve ser, imagino, um show muito emocionante. Vamos então para o nosso último vídeo de hoje de participações, porque no final temos um dos nossos finais, como sempre, para a gente se emocionar e muito. Bom dia, boa tarde e boa noite. Lembrando aí a fala inicial da Thali, e quero parabenizá-la e toda a equipe do Portal Desacato pelos 2 anos do programa do Rio ao Mar. Esse período também coincide com os 2 anos da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, quando membros da resistência palestina fizeram aquela contraofensiva ao sul do Estado de Israel, diga-se de passagem, em terras ocupadas ilegalmente pelo Estado sionista. Logo depois teve toda aquela resposta do Estado de Israel com a violência habitual. Mas, diferente de outras etapas aí desse genocídio, né, de 7 décadas de limpeza étnica sionista, agora o que ocorre em Gaza, sobretudo, está sendo filmado, está sendo mostrado para o mundo, o primeiro genocídio televisionado. E programas como o do Rio ao Mar levam esclarecimento para a audiência e uma visão que contrapõe essas décadas também de manipulação midiática contra o povo palestino em favor do Estado sionista. Eu sou um espectador assíduo do Rio ao Mar, inclusive aprendi muito ao longo aí desses programas e tive o prazer de participar em 3 oportunidades. Primeira falando sobre o sionismo cristão, tentando explicar o apoio de setores neopentecostais ao Estado de Israel. Também já cheguei a participar junto com o companheiro Raul Fittipaldi, falando sobre como a grande imprensa manipula o termo antissemitismo, associando automaticamente a anti-sionismo, e nós sabemos que se opor ao Estado genocida de Israel jamais pode ser considerado o mesmo que nós corroborarmos com esse histórico preconceito contra os povos semitas, notadamente contra os judeus. Também tive o prazer de indicar uma entrevistada, a Vitória Baldin, para um desses programas mais recentes. Então, reforçando a importância do programa do Rio ao Mar, da imprensa alternativa, para desconstruir todas as mentiras que a grande mídia vem colocando aí em favor do Estado sionista ao longo dessas décadas. E eu lembro que a pergunta que a Thali sempre faz, o que nós pensamos quando lemos, ouvimos a palavra Palestina. Resumidamente, é a causa que une hoje todos os povos oprimidos, né? Então, a Palestina hoje não é uma causa global, desculpa, não é uma causa local. Ela é uma causa global contra o colonialismo e contra todos os povos, contra todos os tipos de opressão que acontecem aí no nosso planeta, né? Regido sobre esse sistema econômico capitalista. Então, parabéns a Thali, parabéns a todos nós, e buscando realmente o que é o nosso objetivo, a Palestina livre do Rio ao Mar. Maravilha. Eu quero aplaudir, porque eu admiro muitas coisas do Francisco Chico Oliveira, que quartas-feiras está no JTV da manhã, mas a coisa que mais admiro dele é a organização, o método. O método histórico é impressionante como Chico se lembra de cada caso e o organiza na sua cabeça e no seu discurso
a partir das datas, dos fatos. É admirável. É uma das tantas coisas que Francisco ele e o Jair de Souza devem ser os leitores de PDF que mais assíduos que eu já vi. Eu não consigo ler em PDF, não sei, mas é uma acumulação de livros que a gente vai trocando, porque quando eu recebo, eu passo para eles, que é incrível, mas isso deve ajudar, né, nesse método. Eu quero agradecer, então, as palavras do Chico Ladeira, as palavras de todas e todos que estiveram hoje, que estiveram nesses... São 3 temporadas, mas o Chico tem razão, que são 2 anos mais 3 temporadas. E quero agradecer o público e a compreensão, porque realmente é muito comovedor, emocionante, e também deixa a gente muito furioso ver todo dia o que acontece, pela impotência que a gente sente de ver o que está acontecendo com o povo palestino. E esses programas têm me ajudado, tem ajudado o Portal Desacato a poder transitar de uma maneira mais, talvez, organizada, menos impotente, essa é a palavra, e saber que nós estamos fazendo a nossa parte, que gostaríamos sempre de fazer mais, e do Rio Mar vai continuar nesse formato ou em outros, mas nós sempre estaremos do lado palestino da vida, como todos e todas coincidiram aqui. Porque isso aqui é uma causa da humanidade. Hoje e ontem é a Palestina, é o Iêmen também, foi a Argélia, foram os povos originários, o povo preto, o povo sarauí. Também podemos ser nós amanhã. E isso que é uma das principais missões, eu acho que é para passar para os nossos povos, para a América Latina, na Europa, em todo o mundo. E, Raul, também queria te agradecer. As últimas palavras, mas espera aí. Eu quero que também responda a pergunta que eu faço para todo mundo. Que responda novamente. Hoje pode ser? Acho que sim. Sim, mas vou fazer para quem nunca ouviu essa pergunta ou chegou um pouco tarde. Quando a gente fala na palavra Palestina, no que você pensa? No futuro da humanidade. No futuro da humanidade, da civilização, da vida. No futuro. Eu nunca posso pensar na Palestina no passado. Respeito o passado da Palestina. Respeito profundamente. Como respeito o passado de todos os povos e civilizações. Mas quando eu penso especificamente na Palestina, eu penso no futuro. Futuro que eu não verei, mas que é urgente, imprescindível, necessário, que é para já. Isso, penso no futuro. E já que me perguntaste isso, também vou dizer outra coisa. Eu quero fazer um protesto formal a todos não, mas a imensa maioria dos convidados que passaram neste programa durante 3 anos. Continuam falando do Estado de Israel. Acho inaceitável. Porque está se dando uma institucionalidade a algo que não existe, que é completamente artificial. A uma organização que não é nem sequer de ocupação, que é uma organização delinquencial, que foi organizada, que foi planejada para a destruição. Então, eu não posso chamar Estado a isso. Eu chamo de entidade sionista. Até porque, se não o fizesse, seria uma pessoa antissemita, e não sou. E não sou. Em nenhum sentido que poderia significar antissemitismo. Pelos judeus, pelos cristãos, pelos agnósticos, obviamente, pelos árabes que sempre habitaram a Palestina. Não podemos chamar Estado a Israel.
é uma entidade sionista de ocupação. É meu último protesto nesta temporada. Bom, e vamos falar a última dica para amanhã. O futuro bem imediato, que é o programa de amanhã, porque o Portal Desacato, além do Rio ao Mar, tem uma programação muito ampla e amanhã de manhã é o nosso carro-chefe, que é o JTT. Ainda existe diplomacia no Ocidente. Carmen Parejo Rendón vai estar conosco, quer dizer, com Raul Fittipaldi, com Sofia Andrade, para falar sobre esse tema, analista internacional, escritora. E com Luísa Sim, mas não sei se nessa entrevista. Não sei. Bom, bom. Não, mas tá. Luísa Soeiro, a nova integrante, Emi Pandolfo, para quem não sabe, está em outro projeto, mas continua nos acompanhando, como nos acompanhou hoje, e também terá pejotização, audiência pública, as colunas de sempre, muito comentário, política, análise, amanhã a partir das 8h30. E muita notícia neste novo formato que vamos desenvolvendo, mais notícias, cultura, está ficando bem bonito e queria parabenizar a Emi, vou ouvir Emi Pandolfo. Vai ser bom contar com todos vocês amanhã pela manhã, gente. Até amanhã. Isso. Vamos nos despedir desse ano. Quem é de Florianópolis e região, dia 7 de novembro na UFSC, com certeza nos encontramos. E também em outros eventos que tiver. Eu espero que tenha manifestações em Florianópolis pela Palestina, onde eu estarei, porque a Palestina será livre do rio ao mar. أسهر على نجوم الليل نناديه شين يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالليل يا ليلو ويل ويل عالظالمين ويل ويل من الله لا أسهر على نجوم الليل أنا ناديه شين شين يا جمالي شين يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالليل يا ليلو ويل ويل عالظالمين ويل ويل من الله أسهر على نجوم الليل أنا نبيله شين شين يا زماني شين يا حوطك برا دم الشين معطر بالليل يا ليله ويل ويل الظالمين ويل 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 أسهر على نجوم الليل أنا نبيله شين شين يا زماني شين يا حوطك برا دم الشين معطر بالليل ويل ويل عالظالمين ويل 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 أسهر على نجوم الليل Salviamo la Palestina, forse siamo ancora in tempo. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.